Se você é daqueles que acham que só a Marvel faz bons filmes, é bom você repensar seus conceitos. Estamos aqui para falar, na verdade, do universo compartilhado da DC Comics. Sim, ela existe, tem um, e é justamente falando das suas animações, que são, ultimamente, o que a DC tem produzido de melhor, né, em termos de animações. Particularmente atendendo a pedidos, então estamos aqui para falar da morte do Superman, animação que saiu recentemente, baseado no quadrinho homônimo, que saiu no ano de ainda na década de 90. Essa animação ela é escrita, né, o responsável pelo roteiro é o Peter Tomasi. E ele já tinha feito outra animação, ele foi responsável pelos Cavaleiros Esmeralda, que é uma animação excelente, inclusive, bastante recomendada. E a morte de Superman não fica diferente, já dando spoiler logo de início, sim, ele morre no final, né? Enfim. A animação, o quadrinho baseado no ano de 92, ele sempre foi bastante interessante. Naquele ano, o Superman deveria se casar com a Lois Lane e por conta da série de TV que estava passando, As Aventuras do Superman, As Aventuras de Lois Clark, né? Então, a DC Comics decidiu adiar o casamento dele nos quadrinhos para coincidir com o casamento que aconteceria na série, que seria então um pouco mais para frente. E aí eles ficaram sem um grande evento para fazer naquele ano. Então a DC Comics resolveu matar Superman. E diferente do que aconteceu outras vezes, o Superman já morreu outras vezes. Naquele ano, quando ele teve sua morte decretada, quando o quadrinho finalmente saiu, as publicações do Superman foram suspensas e ele passou realmente morto durante um ano, e só depois de um ano é que essas publicações voltaram né, mas tivemos assim uma produção nesse meio tempo, espaçada, contando justamente histórias ligadas à questão da morte em si. A animação ela resolve, digamos assim, alguns problemas que o quadrinho teve na época, afinal eles tiveram aí pelo menos 2 décadas para pensar, na verdade quase 3, para pensar nos problemas que existiam no roteiro original. Então ela é bastante convincente, sobretudo no trabalho deles com a Liga da Justiça. A história, contando de forma sucinta, é o seguinte: diferente um pouco dos quadrinhos, onde surge um ser basicamente do enterrado em algum lugar, algum ponto da crosta terrestre, surge um ser que é apelidado de Apocalipse, e ele praticamente assim um ser brutal, que tem super força, praticamente a morte encarnada, ele está destruindo tudo em seu caminho até chegar em Metrópolis, quando ele é detido pelo Super-Homem. A DC fez digamos assim, uma repaginada, né, nesses conceitos que foram tratados justamente nos quadrinhos. Como o Superman que está sendo tratado no universo compartilhado é baseado no Superman dos Novos 52, o Apocalipse ele vem do espaço, no meteoro, cai na Terra e, novamente, a Liga é chamada para detê-lo. Eles falham, e inclusive essa batalha tanto tem nos quadrinhos quanto tem na animação, só que na animação me pareceu um pouco mais convincente. Eles trabalharam melhor a questão da Liga da Justiça sendo derrotada, me pareceu realmente que ficou um pouco mais convincente na animação. Em que pese, né, na animação eles são derrotados facilmente, assim como aconteceu no quadrinho. Bom, Liga derrotada, incluindo aí a Mulher Maravilha, o Batman, o Lanterna Verde, o Superman é chamado então para resolver o problema. E aí ele chega e em um dado momento ele percebe que realmente não tem outra alternativa senão ser tão brutal quanto o ser que ele estava enfrentando. E aí, na troca de socos, na força bruta, ele acaba se sacrificando, digamos assim, para que derrote ali o seu algoz, que destruiria toda a Metrópolis, quem sabe talvez até todo o planeta. A animação eu gostei do tom que o Peter Tomasi deu, ele trabalhou bastante os aspectos sentimentais, o lado humano do Clark Kent. Eu percebo muito do Superman, ainda do John Barney, que pese ser o Superman dos Novos 52 que está sendo tratado ali, dá para perceber claramente a influência do Superman do John Barney na animação.
e isso é bastante interessante. Então é tratado ali o próprio relacionamento do Clark com a Lois Lane, tendo um relacionamento meio que escondido e ele revelando ali, né, seu segredo antes de ir para a batalha final. É tratado a relação dele com a própria Liga da Justiça, os conflitos internos do Super-Homem e sua relação com seus pais que, né, nessa versão estão vivos, e ali ele tem aquela questão de ele sempre querer, um dos seus sacrifícios é querer justamente proteger as pessoas que estão ao seu redor. É tratado também a questão do Lex Luthor, né, da relação que eles têm, que sempre foi uma relação meio tensa. Isso também está tratado na animação. Há, obviamente, algumas diferenças em relação ao quadrinho. Uma delas é a ausência da Supermoça, que tem uma participação também. Ela chega a lutar com o Apocalipse, embora seja facilmente derrotada. Seria uma história difícil de adaptar, então eles cortaram isso. Eu achei que foi realmente bem convincente. O Lex Luthor, no ano de 92, não era o Lex Luthor careca clássico que nós conhecemos. Era, na verdade, um clone de Lex Luthor, que se apresentava como filho do Lex Luthor. E eles também cortaram toda essa história. Uma leve referência quando o Lex Luthor aparece de barba e cabelos ruivos. Era essa aparência que seu filho, né, o clone, tinha. E aí eles colocaram isso apenas como uma referência para aqueles que leram o quadrinho. Mas é o nosso Lex Luthor, vilão careca de sempre, que está lá. Também colocaram algumas referências, sobretudo na cena pós-créditos. Então, para aqueles que não entenderam a cena pós-crédito e para aqueles que não assistiram a animação ou queiram descobrir por si só, esse seria o momento de você sair justamente desse vídeo, certo? Bom, então, para aqueles que quiserem continuar, vamos lá. A animação A Morte do Superman, ela tem 4 cenas pós-créditos. Na primeira cena mostra uma pessoa saindo de uma instalação, é mostrado meio que nas sombras. Ele pega uma jaqueta e vai embora. Aquela pessoa que está saindo, ele é o Superboy, que teria sido clonado. Nos quadrinhos a cena é mais ou menos aquela mesmo, embora o Superboy de lá ele seja mostrado a sua face, e ele volta justamente porque com o vazio deixado pela morte do Superman, alguém precisa assumir o manto. E eu gosto muito daquele Superboy, que é o Superboy do Tom Grummett, que vai estar até na CCXP. Eu tenho um compilado de histórias dele que eu só achei importado, que é o Troubles in Paradise, né? Problemas no Paraíso. Porque ele, depois que o retorno do Superman, ele retorna, claro, ele vai pro Havaí e vive suas aventuras lá. E ele tinha poderes bastante diferentes do Super-Homem. Ele tem poderes baseados em telecinésia, na verdade. Ele não tem uma super força. Ele tem uma telecinésia tátil, que ele pode tocar nos objetos e a partir dali ele manipula em função disso. Ele tem um poder de voo também, meio que baseado na sua telecinésia. Sua invulnerabilidade é limitada. E eu gosto dele porque ele tinha um cabelo que era um estilo que a gente chamava de VO nos anos 90. Era bastante... tava na moda, e usava um óculos, uma lupa redonda, e usava uma jaqueta de couro. Era um personagem extremamente interessante, eu gostava muito das histórias dele. Cheguei a ter várias das edições do Superboy, eu colecionei desde o número 1. Infelizmente, isso foi com parte, quando eu me desfiz da minha coleção de formatinhos, eles foram juntos. Uma outra cena que mostra justamente o túmulo do Superman vazio e uma figura que parece ser o Super-Homem depois voando. E essa figura depois aparece na Antártida. Aquilo ali, na verdade, é o Erradicador, que seria um artefato kryptoniano que tem a missão de proteger a vida kryptoniana. Então, com a morte do Superman, ele toma para si o formato, o corpo do Super-Homem. Ele tem uma espécie de poder de metamorfosear, é mais ou menos por aí. É um pouco mais complexa, mas não vamos nos preocupar com isso. E ele rouba o corpo do Superman e leva para a Fortaleza da Solidão. Então essa é a explicação de outra das cenas que estão lá. Aparece o John Henry Irons, que é um cientista. Ele forja uma armadura de metal, o outro que vai substituir também o Superman, e ele seria, digamos assim, o herdeiro do espírito do Super-Homem. E por fim aparece o Super Cyborg, que nos quadrinhos, eu não sei se eles vão manter isso, porque aparentemente a DC vai trabalhar, né, na linha do retorno do Super-Homem depois dessa animação. Ele é a nave do Super-Homem com a consciência do cientista, do Shawn, que é o que aparece quando o ônibus espacial é destruído. É a consciência dele que habita, acaba tomando
conta da nave do Super-Homem, e como a nave tinha tecnologia e o DNA do Superman, ele é parte orgânico com o DNA do Super-Homem e parte máquina com tecnologia kryptoniana. Em que pese nos quadrinhos dos anos 90 que saíram do Retorno do Superman, a tecnologia kryptoniana não convence tanto, né? Tem uma hora que ele parece uma anteninha de rádio, enfim, não parece ser algo muito alienígena. Limitações de conceitos que foram feitos na época, talvez pelo quadrinho ter sido escrito meio que às pressas, né? Então a animação é muito boa, vale muito a pena, eu recomendo que vocês assistam. Foi uma das melhores histórias do Super-Homem escritas nos anos 90, um ano que foi de publicações muito ruins. Essa foi uma publicação particularmente destoou na época, né? Assim, como uma coisa boa, mais de coisas ruins que estavam sendo escritas. E a animação segue muito essa linha, com a correção de um ou outro problema que poderia ter tido e uma simplificação de alguma parte do roteiro, justamente para melhorar a compreensão. Então, vão lá, assistam, curtam, prestigiem, porque de fato é uma boa recomendação. Então, valeu se você assistiu esse vídeo até agora. Então, vá lá, né, dê o like nesse vídeo, ou dislike se você não tiver gostado. Compartilhe isso aí com seus amigos, espalhe a palavra, afinal, estamos aqui para unir os nerds do mundo. Então, um grande abraço, até o próximo vídeo dos Alucinerds. Valeu!